Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu aqui de novo, mais uma vez aqui fazendo uma luminária. Esse vai ser um pendente, aqui vai a lâmpada, ele vai pendurado. Aí após a gente corta aqui, né, certinho, e deixa ele todo regular. Aí aqui usando as varetinhas de coqueiro. Esse material que a gente tem usado bastante esses dias. Então tenho usado muito dessas varetinhas aqui, ó. E a gente aqui vai amarrando ela, fechando. E o processo é esse. Processo de você tendo calma, paciência. E assim a gente vai terminando essa peça. Aqui eu vou... Ela tem vários tamanhos, né? Então, ó, ela tem vários tamanhos. Aí aqui eu vou trabalhando o seguinte, tipo... Aqui ela deu tamanho aqui. Então como eu vou cortar ela depois, aí eu quebro ela no meio. E eu faço duas aqui, ó, amarro as duas juntas. Quando ela tá maior. E quando ela tá menor assim, ó, só dá pra fazer uma. Aí eu pego uma outra vareta e amarro junto, pra sempre ir amarrando de duas. Se eu amarrar só de uma, ela fica mais fina, né, aqui, e mais fraca também. Então aí eu aproveito e faço ela em dupla, né, amarração dupla. Que aí ela fica mais fechadinha, fica mais fechada e mais resistente também depois nas pontas, né, para aguentar mais. Então por isso que eu faço essa jogada de amarrar duas. Aí ó, quebro aqui e já vou amarrando de duas em duas. E assim ela fica mais resistente, fica mais fechada. E dá uma aparência diferente, né? Fica fechadinha, não fica... Porque assim, tem luminária que o pessoal pede mais aberta. Pede um pouquinho mais aberta. E tem uns modelos que é mais fechadinho, né? Tipo essa daqui, ó. Esse é um pendente também. Ele vai... Aí coloca a luminária aqui. A lâmpada, né? O soquete. E ela é mais aberta. Se for ver aqui, ó, os vãozinhos, eu amarro mais com a distância. E assim ela fica mais vazadinha, não fica fechada, né? Toda fechada. Esse é a fibra do coco. Não sei se vocês conhecem, aqui a gente conhece como coco gerivá. É aqueles coquinhos amarelinhos de pasto, aí vai tudo grudado. Daí a gente aproveita o cacho e faz as luminárias. E essas daqui, esse material é feito da vareta, da folha do próprio coqueiro. Aí a folha a gente tira essas varetinhas, vai limpando, né, uma por uma. E aí faz a peça com as varetas. A estrutura é uma estrutura de arame. Eu uso arame galvanizado, que é um arame, ele é resistente, né, para ferrugem, essas coisas. Então ele é fácil de trabalhar. Aí eu monto, soldo tudo certinho, né? Coloco uma arruela aqui para prender o soquete. E fica assim, desse jeito. Tem uma armação dessa que eu monto sem precisar solda. Aí eu prendo as pontas aqui, né? Vou prendendo as pontas com alicate. E ela fica boa também. É uma opção para quem não tem uma máquina de solda ou não tem como pedir para alguém soldar.
Então assim, daí é uma opção para você fazer, né? Não deixar de fazer a peça. Porque às vezes a gente se limita a algumas coisas. Às vezes a gente coloca algumas barreiras, né? Fala, ah, eu não tenho solda para montar a estrutura. Então assim, aí dá para montar sem a solda, que fica boa também. Com a solda ela fica mais resistente, né? Fica mais firminho para você trabalhar, mas não que o outro jeito não dê para você fazer também, né? Até porque depois você pode dar um banho nela de cola com água, depois de pronto, e ela vai ficar bem resistente. Não vai ter perigo soltar, não vai ter perigo ficar mole. Então vai fica boa também. Então a gente está aqui no processo de criação, né, de montar as luminárias. E a minha ideia é estar passando para vocês essas dicas, né, para de repente você quer fazer alguma coisa aí para sua casa, quer mudar as luminárias, não sabe como fazer. Então aqui a gente vai estar passando para vocês aí algumas ideias, algumas coisas para que todo mundo, né, possa ter essa oportunidade de fazer algo. De repente até você aprendendo as técnicas, você depois consegue, sei lá, bolar outros modelos, ter outras ideias. E vira até uma fonte de renda, né? Você poder vender uma luminária ou outra. E aí você vai tirando uma renda a mais. Até mesmo para ter um hobby, né? O dia a dia da gente já é tão estressante, já é tão corrido. E aí você poder depois parar um pouquinho, relaxar, ficar aqui criando, bolando algumas coisas, te leva para outra situação, né? Para outro momento. Então eu uso aqui um barbante aqui de algodão. Ele tem várias numerações esse barbante. E aí você, conforme a numeração, ele vai destacar mais ou destacar menos, né? Eu uso o número 6 porque ele não fica muito grosso e também não fica muito fino. Se você usar um muito fino, ele fica quebrando, você vai amarrar aqui, ele fica quebrando toda hora. E o número 8, ele já fica mais destacado as costuras, né? Então assim, aí a pessoa pode mudar isso também, né? Variar esse detalhe. Eu uso 6 porque como eu trabalho com encomenda, então assim o pessoal já está acostumado. E aí se eu mudar, eles acabam estranhando, né? E como eu vendo para lojista, vendo particular também bastante, mas a maioria é lojista. Então ele já tem lá os modelos das peças, os mostruários. Então eu sigo os modelos que eles têm. Porque daí se eu fizer alguma coisa diferente, se eu chegar lá, eles têm um modelo lá em exposição. Aí eu chego lá com alguns detalhes a mais, aí fica diferente do que o cliente deles pediram, do que eles estavam esperando, né? Então eu procuro seguir. Mas quando é avulso, que a pessoa me dá a liberdade, fala, monta aí do seu jeito, que vai ficar legal. Aí eu tenho essa opção de fazer alguma coisa diferente, de mudar algum detalhe. Então a gente pode estar criando. E no momento quando a gente está começando ou querendo colocar uma peça nova à mostra, aí a gente inventa alguma coisa. Tipo, esse modelo aqui eu só faço ele assim fechado. Não tem um espaçamento aqui entre uma fibra e outra, igual essa daqui.
Essa daqui eu também é a primeira vez que eu faço ela assim com espaçamento. Nunca tinha feito assim. Tinha feito uma peça redonda já faz um tempo. Mas era outro modelo, outro jeito. E essa daqui quadrada assim é a primeira vez que eu faço com esse espaçamento. E essa de vareta que eu nunca fiz assim, ela mais espaçada. Aí já é uma opção que fica em aberto, que eu posso usar depois, fazer um modelo diferente. Ela mais abertinha, né? E que vai, eu creio que vai ficar bom também. Aqui tem esse modelo fechado e tem uns modelos que eu amarro os fechinhos pro meio. Amarro todo o fechinho aqui, né? Fica todo com o fechinho amarrado. E aí depois eu forro com algodão cru por dentro. Fica forrado. Então daí já é outro modelo. Então fica esse modelo fechado e o modelo com tecido por dentro. Já é uma opção a mais também. Então assim, o artesanato é bom porque você não fica limitado. Você, de um modelo, uma peça, você pode fazer várias coisas. Hoje em dia o que está muito o pessoal vendendo, muito na moda agora, é umas peças arrepiadas assim, né? Que fica passando aqui, tipo, você corta, pode cortar a rente aqui, deixa embaixo arrepiado, ou pode deixar arrepiado os dois lados. Aí dá esse efeito dessas, depois com a lâmpada fica esses efeitos cabelinho. Então assim, você pode inventar muita coisa. Aí onde a criatividade chegar, você vai longe. Você pode fazer com esses quadrados assim, com essa vareta, fica um modelo quadradinho. E assim vai, você pode ir criando muitas coisas. Aí você muda o tamanho, a altura. Então assim, de uma peça você cria vários modelos, né? Não fica só em um modelo. E aí você pode ter várias opções. A pessoa pode bolar um jogo, montei 4 peças num jogo. Coloca uma redonda, uma maior, uma menor. E aí faz um joguinho. Então assim, aí você pode vender ela solta, pode vender o joguinho montado. Fica sempre umas opções para você oferecer. Ou você quer montar na sua casa mesmo, né? Quer fazer uma coisa diferente. Aí você pode estar criando essas coisas, né? Bolando, mudando o ambiente. E fica outra coisa, viu? Com as luminárias do ambiente. Fica uma coisa bem diferenciada mesmo. Todo mundo chegar na sua casa vai notar, vai perceber e vai elogiar. Tá joia? Então aqui eu vou seguindo por aí. Passei para mostrar assim o serviço que a gente tá fazendo. E eu não vou gravar toda essa peça aqui porque vai demorar bastante. Aí eu tenho que pôr aqui, fechar, e depois eu venho aqui com o outro lado aqui. Mas no outro vídeo eu mostro fazendo ela toda, terminando fazer, né, mostrando ela pronta. E aí a gente vê como que fica. Tá joia? Aí tem, no vídeo passado eu mostrei as arandelas, montando as arandelas de parede, e vai na parede. Eu uso a madeirinha, né? Retalho de madeira, você usa retalho de madeira, 2 araminhos e também o processo de amarração mesmo. Então é isso. Aí a gente vai estar gravando uns vídeos explicando o pessoal. Depois a gente também vai estar fazendo uns vídeos passo a passo, explicando passo a passo como você montar umas peças, criar uns modelos. Reaproveitar a madeira, reaproveitar algumas coisas para você estar fazendo uma decoração diferente. Você consegue com essas fibras aqui, ó, montar descanso de panela, bandeja, jogo americano, pôr na mesa. Então assim, você consegue ter uma infinidade aí, montar um kit completo de decoração na casa.
E vai ser algo bem diferente. Eu peço aí que vocês nos acompanhem. Se gostar, deixa aí o seu joinha. Compartilhe aí com os amigos, nos acompanhe. Se inscreva. Estamos começando. Então assim, tem muita coisa pra gente estar aprendendo, tá aprendendo junto, né? E eu vou estar aprendendo muita coisa também, como passar para vocês, explicar da melhor forma. Se alguém tiver dúvida, pode comentar e perguntar que eu vou estar respondendo. Então assim, mais para frente a gente vai estar elaborando uns vídeos, montando algumas coisas que a gente consiga montar, explicar o passo a passo, né, desde o início, do final. Então assim, logo a gente vai estar aí montando esses vídeos. Então, o começo agora é uns vídeos mais para a gente estar explicando, né, o que a gente faz, como que fica, o que dá para fazer. Então assim, para a gente ter essa noção, né, do que a gente pode montar com esse material, criando, né, o artesanato. Então, estejam nos acompanhando, porque muito em breve a gente vai estar aí passando para vocês, explicando, montando várias peças, montando vários modelos. E assim logo todo mundo vai estar já montando aí a sua decoração. Tá joia? Muito obrigado. Grande abraço a todos e fique com Deus. Estejam nos acompanhando aí. Tá joia? Obrigado.